Me ajuda aí, em nome de Jesus. Um milagre Deus fará em nosso meio. Algo tremendo acontece onde Deus está. Ele habita nos louvores e muda circunstâncias a favor do que crê. Ele é o remédio para o enfermo, na discórdia Ele é conciliação. Aqui Deus está e algo Ele fará. Vem de Deus os milagres, Sua palavra é a verdade, e o que eu preciso é crer. Que presença tremenda faz com que eu entenda que tudo é possível para Deus. Ele é um remédio para enfermo, na discórdia Ele é conciliação. Aqui Deus está e algo Ele fará. Vem de Deus os milagres, Sua palavra é a verdade, e o que eu preciso é crer. Que presença tremenda faz com que eu entenda que tudo é possível para Deus. Recebo os sinais da Sua presença, e o som da Sua voz me faz tremer. E aquilo que pra mim era impossível, e por Sua palavra eu já consigo ver. Vem de Deus os milagres, e Sua palavra é a verdade, e o que eu preciso é crer. Que presença tremenda e faz com que eu entenda que tudo é possível para Deus. A paz do Senhor a todos, meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Nós vamos agora para mais um vídeo do nosso estudo que estamos dando, aproveitando que estamos com os trabalhos da igreja suspensos. Então estamos fazendo uso da transmissão que a gente pode estar fazendo via rede social, do YouTube, no caso, e que então nos facilita a mantermos o contato, a conexão com a igreja, com os irmãos, e podendo ministrar
um estudo da palavra, que nesse tempo de dificuldade, com certeza vai nos ajudar, vai nos edificar muito, para que a gente possa se manter focado nas coisas de Deus, nas coisas que vêm do céu para a nossa vida. Então a palavra é um maná que vem do céu. Então nós estamos aqui para poder desfrutar desse maná, de fazer dele um alimento, a nossa alma, a nossa vida espiritual. O vídeo anterior, nesse estudo que estamos fazendo do final dos tempos, ele tratou dos 3 anos e meio primeiros, a primeira parte dos 7 anos do governo do anticristo. Nós tratamos dos 3 anos e meio primeiros, a primeira parte. E nós falamos sobre o clima, o momento que ficou no mundo após o arrebatamento da igreja, supostamente acontecido, conforme a visão pré-milenista, ou melhor, pré-tribulacionista, desculpa, pré-milenista é outra coisa, mas pré-tribulacionista, e que nos faz imaginarmos a situação que ficou aqui na Terra, as pessoas, como é que ficou elas diante desse evento sobrenatural de milhões de pessoas terem sumidos, de repente, do nada, e aí agora ficam a maior parte da população mundial ali assustada e impactada com aquele ocorrido. E nós falamos então que a partir daí as pessoas se acalmaram diante da situação e começaram a tratar suas vidas para seguir adiante. Foi quando nós falamos, o governo do anticristo já estava ali, o anticristo já estava fazendo as suas propostas, o acordo de paz no mundo, de benefício para toda a humanidade, o acordo de paz entre Israel e os árabes, a construção do templo de Jerusalém. Então tudo isso foi tratado nessa primeira parte, e em algum momento dessa primeira parte surgiu da parte de Deus 2 profetas, chamados na Bíblia Sagrada das 2 testemunhas, que uma linha teológica interpreta a possibilidade de serem Enoque e Elias, os 2 únicos homens na Bíblia que não passaram pela morte, foi arrebatados direto ao céu, como nós já sabemos. E esses 2 testemunhas, que não necessariamente tenha que ser Enoque e Elias, mas eram 2 homens enviados por Deus e que começaram a pregar a palavra de Deus lá no Oriente Médio, ali em Jerusalém mesmo, em Israel, pregando Jesus e pregando contra o engano, a mentira que o anticristo estava passando para o mundo, combatendo a proposta do anticristo, as suas palavras, mostrando a todos, através da sua pregação, que era tudo um engano, era tudo mentira. E assim eles foram durante 1260 dias, quase 3 anos e meio. Só que não dá para localizar exatamente, no meio desses 7 anos, o transcorrer desses 1260 dias. Mas imagina-se que uma boa parte desses 1260 dias ocorreu nos 3 primeiros anos e meio. E a última parte nos últimos 3 anos e meio. E assim foi, esses profetas pregaram a palavra de Deus, eles também manifestavam certos poderes, e assim eles acabavam apresentando, através das suas pregações, também esse poder maior, esse poder sobrenatural, para que as pessoas pudessem se convencer que eles eram homens enviados por Deus. E já entrando agora nos 3 anos e meio seguintes, os últimos, então a gente já pode tratar primeiro a questão das 2 testemunhas. Eles tiveram um fim da sua missão. O trabalho deles, após o término de 1260 dias, então houve um final. E eles, nesse período todo de evangelização, que eles realizavam no mundo inteiro,
através de transmissão ao vivo, lógico, né, que é o que vai prevalecer daqui para frente, mas estando eles de corpo presente lá no Oriente Médio, eles foram perseguidos pelo anticristo. Obviamente que o anticristo impôs uma perseguição ferrenha contra a vida deles, buscando eliminá-los, matá-los. E isso acabou acontecendo, pela permissão de Deus. Após os 1260 dias, eles foram pegos e foram levados à praça pública em Jerusalém e foram mortos ali. E o anticristo determinou que eles ficassem ali por 3 anos e meio. Imaginamos que foi o anticristo que cometeu esse crime, as suas ordens, né, levaram a cometer esse crime, essa execução, melhor dizendo, e determinado que fosse que esses homens dois ficassem 3 anos e meio, 3 dias e meio, desculpa, para não confundir, 3 dias e meio, expostos seus cadáveres lá na praça, para que todos pudessem ver, em transmissão, logicamente, ao vivo, né? Internet e tudo mais, via satélite. E ali esses homens ficaram para serem exemplo para as demais pessoas do que o anticristo faria com aqueles que viessem se opor a ele. Porque a partir dali, dos 3 anos e meio primeiros, terminando, iniciando os 3 anos e meio últimos, aí o anticristo mostrou a sua verdadeira face. Uma face de destruição, de ódio, de oposição a Deus e a tudo que se falasse sobre Deus. Então ele mostrou a sua cara a partir de então. E assim já iniciou-se, ou pelo menos dentro do processo todo, ele eliminou as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas ficaram esses 3 dias e meio em praça, expostos lá, para que houvesse temor de toda a humanidade em relação ao anticristo, ele mostrando o seu poderio, a sua capacidade de vencer, e muitas pessoas, mas muitas mesmo, uma população enorme das pessoas, se alegraram com aquilo, porque conceituaram as 2 testemunhas, as pessoas, o mundo de uma forma geral, conceituou as 2 testemunhas como sendo 2 importunos, porque vinham falar de salvação, vinham falar de condenação, de juízo, e as pessoas não queriam ouvir isso. Estavam mais propensas a aceitar a proposta mentirosa e falsa do anticristo de paz, de bem-estar e de tudo mais. E elas até se alegraram de ver. Não, lógico que a gente não imagina no meio destas crentes, pessoas conhecedoras da palavra, que logicamente ficaram ali no seu silêncio, né? Mas vendo tudo isso, mas a grande população mundial se alegrou de ver aqueles 2 homens mortos, né? Como se fossem 2 homens que trouxeram incômodo para as pessoas, por pregarem o juízo de Deus. Mas passados 3 dias e meio, aconteceu algo que veio a impactar todos, né? A espantar o mundo. O que aconteceu? Nós vamos estar lendo Apocalipse, o seu capítulo 11, que se refere às 2 testemunhas, mas aqui nós já vamos direto para o versículo 7 até o 13, que já fala dessa parte final das 2 testemunhas. Ele diz aqui: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, Jerusalém. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. As 2 testemunhas ficaram 3 dias e meio expostos seus cadáveres lá. E os que habitaram na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, a pregação deles, por serem pregação de juízo, né, de final de tempos,
causaram às pessoas na terra tormentos, porque como elas não se encaixavam na salvação de Deus, elas passariam pelo juízo de condenação. E elas entendiam isso e por isso trataram esses dois profetas como importunos, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, nas 2 testemunhas, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, de repente, eles mortos ali, eles se ressuscitam, se põem de pé, e houve uma voz do céu dizendo para eles que era para eles subirem. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu, né? As 2 testemunhas subiram as nuvens para estar com o Senhor também, assim como a igreja já estava. E aí isso causou um espanto mundial nas pessoas, que aí já colocaram em dúvida os seus conceitos sobre quem eram essas 2 testemunhas, porque até então trataram elas como homens que apenas vieram importuná-los, mas agora eles viram que esses homens eram muito mais do que isso, eram homens de Deus que vieram direto de Deus para falar aos homens na terra e subiram de volta à presença do Senhor. Então deixou esse clima, então as 2 testemunhas deixou esse clima de espanto, de temor para todos, em compartilhamento com o anticristo, colocando já a partir disso em dúvida todo o poderio, toda a capacidade do anticristo de fazer aquilo que ele estava prometendo. Então esse foi um dos fatos que teve sua conclusão nesses 3 anos e meio seguintes, no caso as 2 testemunhas. O outro fato também importantíssimo, e que vem desde as profecias lá de trás de Daniel, o templo de Jerusalém, que já estaria construído nesse momento. Então, a partir do momento que o anticristo mostra a sua nova face, ele então impõe agora o seu desejo, a sua vontade. E ele entra no templo de Jerusalém para profanar as coisas santas de Deus ali. E nós vamos então já para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, relembrando aquela passagem que nós lemos já desde o começo desse estudo, mas visando aqui o versículo 4, que fala mais diretamente sobre esse fato importante da entrada do anticristo dentro do templo, profanando o templo e chamando a atenção de toda a adoração para si. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, e aqui se cumpre essa profecia, né? Essas palavras já ditas ali em Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo e outras também, o próprio Jesus falando da abominação da desolação que tiver no lugar santo, quer dizer, que seria lá no templo. E Daniel, capítulo 9, versículo 27, também menciona isso, já lá atrás, quando ele diz aqui: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, a primeira semana representa os 3 anos, a primeira metade da semana representa os 3 anos e meio. Mas ele mostra a sua face na segunda parte da semana, na segunda metade, nos 3 anos e meio últimos. Então, o que está dizendo aqui, ele fará um concerto com muitos por 1 semana, o concerto, o acordo de paz, tudo como já falamos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, como o templo já está construído, os judeus já estão lá,
fazendo as suas ofertas, seu sacrifício, seu culto, ele vai então, nos 3 anos e meio finais, de cara ele já entra lá e manda parar com essas ofertas, esses sacrifícios a Deus. Então ele corta a adoração a Deus tradicional dos judeus. E aqui diz, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, Daniel aqui revela essa profecia que ele estaria impedindo, num certo momento, a adoração dos judeus no templo de Jerusalém ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, se cumpre essas profecias baseado, né, naquilo que estaria acontecendo nessa época. A partir daí ele exige a adoração somente para ele, né, porque ele não quer que se adore mais a Deus, não quer que se mencione mais o nome de Deus, ele é contra tudo que é de Deus ou que é de Cristo, e aí ele chama toda a atenção para ele daí para frente. Bem, temos agora essa parte final, que agora eu quero explanar, e que antecede a grande tribulação, né? A vinda das pragas e do derramamento sobre o mundo de todos os fenômenos naturais da parte de Deus, como a manifestação da ira do Senhor. Então, antes desse exato momento, nós vemos agora desenrolar uma outra situação, né? Ou seja, o surgimento de um aliado do anticristo. Então nós vamos para Apocalipse, no capítulo 13, que menciona aqui a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, né? Um homem religioso que vem para ser aliado direto do anticristo e facilitar o seu trabalho, a sua obra que ele está realizando na terra. E nós vemos aqui, a primeira parte, Apocalipse 13, do versículo 1 em diante, nós vamos lendo e vamos tentando explicar um pouco melhor. Nós vamos aqui acabar revendo o que já estava acontecendo na primeira parte aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão dele o poder, e o seu trono e grande poderio. Então a besta que está se referindo aqui é o anticristo, que também é mencionado dessa forma simbólica lá, por exemplo, nos 4 animais simbólicos na revelação de Daniel. Mas, resumindo, é o anticristo com toda a sua força, seu poder. E o dragão aqui seria o próprio diabo que introduz na besta, né, a sua personalidade, a sua força e o seu poder. Versículo 3. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então algo sobrenatural acontecerá em termos de uma cura, né, através do poder bestial aí deles, que vai causar também um espanto ao mundo e uma credibilidade maior para ele, para suas palavras. E a terra adorou o dragão que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, na primeira parte, que nós estamos falando, os 3 anos e meio primeiros, ocorreu tudo isso. Então houve uma grande credibilidade do mundo, das pessoas, para o anticristo, pelas suas palavras, pelo seu poder, pela necessidade que o mundo estava tendo de ter alguém assim que pudesse liderar, que pudesse governar, que pudesse resolver os problemas da vida humana. Então estava todo mundo assim empolgado, né, feliz com a estadia ali do anticristo. Logicamente que a igreja, os crentes, conhecedores que estavam ali passando agora por uma prova muito grande, sabiam tudo isso e ficaram no seu canto ali isolados, passando por esses momentos dessa forma. E foi
dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-lhe esse poder para continuar por 42 meses. Então, ele recebeu todo esse poder, né, de falar, de palavras persuasivas, de grande grau de convencimento, além das manifestações de poder, de autoridade. Então, tudo isso facilitou o trabalho e a execução desse trabalho pelo anticristo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então aí ele já estava começando os 3 anos e meio, né, já mostrando a sua face, se opondo a Deus em todas as coisas, nas suas palavras, nas suas decisões, na sua administração, era baseada com prioridade e contra Deus, e contra os cristãos, e contra Israel, e todos que professassem a sua fé em Deus e em Cristo. Então, a partir de agora, começa a grande perseguição da igreja, dos judeus, dos crentes em geral, que passariam, então, nesse período, momentos terríveis de grande perseguição, morte, prisão, imposição e tudo mais. Uma grande ação ditadora do anticristo ocorreria no mundo contra todos aqueles que creem no Senhor. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então, ele prevaleceu sobre o cristianismo, né, os crentes em geral. Porque a igreja que estaria salva inicialmente já tinha subido. Agora, os que restaram ficaram ali à mercê da sua ação, da sua hostilidade. Então, até aquele momento, a igreja e o povo de Deus na terra estava sendo vencido. E ele recebeu poder sobre toda tribo, língua e nação, porque nós já sabemos como o governo dele terá um domínio completo, né? Principalmente através da tecnologia. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, que aqueles que não estavam para ser salvos, queriam as pessoas do mundo que não criam, que não aceitaram Jesus, então essas pessoas estavam lá adorando, né, a besta, porque justamente negaram a Deus, né, não aceitaram a mensagem do Senhor. Mas os que estavam ainda como crentes, estavam ali sofrendo, sendo perseguidos, mas esperando uma redenção. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, a espada representa a perseguição, até mesmo a morte. Mas a paciência deles que iria prevalecer para que eles pudessem passar por tudo aquilo, por essa tribulação toda, e poderem ser salvos, né? Então, é uma situação muito difícil, mas que ainda teria portas abertas à salvação para todos aqueles que fossem pacientes e que viessem a manter a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. E muitos até mesmo perdendo a vida para poder cumprir dessa forma. Bem, vamos para agora a besta que subiu da terra. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu à vista dos homens. Então surge uma nova personalidade, uma pessoa, um homem, e que esse homem entende-se que será um homem, um líder religioso. Então o anticristo é o líder político mundial, e esse homem, esse seu parceiro, seria um homem religioso, um grande líder religioso no mundo, que viesse apoiar o anticristo, que vinha apoiar o anticristo e reforçar a sua credibilidade, o seu poder, a sua capacidade. E nós vemos aqui que
essa segunda besta, ela fazia todo o marketing necessário para que o anticristo fosse adorado pelo mundo inteiro. E até sinais sobrenaturais essa besta teve a capacidade, foi lhe permitido fazer perante os homens, para adquirir mais crédito ainda na sua mensagem de adoração à besta, né? De submissão ao anticristo, a primeira besta. E essa besta engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então ele impôs a construção de uma estátua que homenageasse o anticristo, a primeira besta. E quando foi construída essa estátua, o versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem que foi construída, de escultura, veio a ter vida, como poder sobrenatural, para com mais um sinal como esse, adquirir toda a credibilidade das pessoas, definitivamente. E isso aconteceu quando essa segunda besta determinou a imagem que tivesse vida. E aí, com tudo isso rolando, acontecendo, 3 anos e meio de todo esse processo, o versículo 16 diz, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aí nós já entendemos que seria, então, no caso, uma possibilidade, os chips, né? Os chips que a gente já falou muito aqui sobre ele. Então, seria colocado na mão ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de homem e o seu número é 666. Não vamos entrar nessa questão codificada do número, como já falamos sobre isso. Representaria 666 o número de homem, né? Porque o 7 seria o número de Deus, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos ficar nessa questão de condições de vida. Então, toda aquela pessoa agora que quiser sobreviver dentro do sistema humano de vida, teria que ter esse código, essa marca, para poder comprar e vender, porque a gente depende do alimento, do dia a dia, e para isso precisamos comprar e vender, trabalhar e tudo mais. Então, a pessoa que não tivesse o sinal não poderia comprar nem vender. Então, a situação daqueles que não queriam aceitar a besta, não queriam viver em adoração à besta, mas queriam manter-se em adoração ao Senhor, ficava cada vez mais difícil, baseado naquilo que nós estamos lendo aqui, né? Mas tudo isso vem nos elucidar melhor essas profecias. Lógico que isso tudo que nós estamos falando é uma teoria. Vemos que as palavras conseguem nos dar reforço ao que estamos falando, mas não de uma forma completa, né? Plena. Sabemos que muita coisa pode ser um pouco diferente, ou pode ser bastante diferente, mas o que podemos hoje imaginar, com tudo aquilo que está escrito, com aquilo que foi pregado e revelado através das profecias da palavra de Deus, é o que nós estamos falando aqui. Algumas linhas que mudam um pouco, né? Mas essa é uma linha que é tratada, seguida por muitos cristãos nos dias de hoje, que vivem na presença do Senhor. A partir disso que nós falamos agora, de todo esse governo, toda essa situação, todo esse controle mundial do anticristo, da segunda besta, do falso profeta e tudo mais, agora só falta agora a manifestação da grande tribulação, do derramamento, né, da justiça de Deus na terra, com grandes sinais, com fenômenos sobrenaturais sobre todo o planeta Terra. Esse é o próximo passo do nosso estudo agora. Mas paramos por aqui e falamos então desses 7 anos do anticristo que nos deixa
aqui com uma ideia bastante interessante sobre aquilo que pode vir a acontecer, né? É importante estarmos pensando nisso. Nós percebemos com tudo que está acontecendo que não está longe de todos esses fatos acontecerem, e nós temos que estar preparados para cada momento que estará por vir daqui para frente. Vamos fazer uma oração? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, assistindo, meu Deus, esse vídeo, aprendendo dentro da Tua Palavra, tendo uma ideia boa e básica, Senhor, daquilo que poderá acontecer daqui para frente, para termos uma melhor preparação. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, irmãs e todos aqueles que venham assistir esse vídeo, Senhor, elucidando melhor a eles através do Espírito Santo em suas mentes e seus corações, mas fazendo eles crerem, terem convicção, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor proteja todos de todo mal, principalmente, meu Deus, desse vírus, dessa doença terrível, meu Deus, que está aí alastrada sobre o mundo. Que o Senhor esteja com cada um, com as suas famílias, meu Deus, permanecendo presente em suas vidas, ó Pai querido, mantendo eles, meu Deus, em espiritualidade, em fé, e assim eles possam viver, meu Pai querido. É o que nós te pedimos e te agradecemos agora, crendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Você pode colocar a mão no seu coração. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Você que precisa de um milagre, remove a minha pedra. Agora, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Você precisa de um milagre aí? Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de
minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Só a igreja. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. O mestre está aqui neste Muda lugar. minha história, Receba o seu milagre. ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz